Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre reservas técnicas. As associações e as cooperativas de proteção veicular devem ou não praticar tal constituição. Bom, é um assunto bastante polêmico, que dá bastante entendimentos difusos, né? No âmbito técnico se entende de uma forma, no âmbito jurídico se entende de outra forma, e pela atividade não ter regulamentação específica estabelecida, fica nesse entrave, né? Deve ou não deve, se sim, quanto seria, né? Então, nosso objetivo é discorrer um pouco de nosso entendimento em relação a esse assunto polêmico e deixar as pessoas terem as suas conclusões e assim poder também contribuir. No final, nós vamos deixar uma enquete. E você, depois de ter visto, acha que devemos ou não constituir? Bom, então para iniciarmos o conteúdo, nós vamos falar separadamente das associações e das cooperativas. Por quê? As cooperativas, como todos sabem, podem se embasar, apesar de na proteção veicular não ter embasamento ainda conciso, na Lei 5764 de 1971, e assim compor um fundo para cotizar o excedente de eventos, caso ocorra, ou distribuir para os cooperados, obviamente, ou distribuir para os cooperados, caso fique superavitário um determinado exercício. Então, você estabelece um valor de mensalidade que seja fixa ao longo de 12 meses e no final desse exercício, você verifica se houve sobra. E essas sobras, se positivas, você cotiza entre os seus cooperados. Dessa forma, ao longo do ano, pode-se constituir uma reserva. Essa reserva, mesmo que não embasada em metodologias atuariais mais avançadas, para poder, de fato, mensurá-la, porque atrás dela tem um controle da aleatoriedade, eu vou explicar um pouco isso mais à frente, então você pode compô-la e guardar isso em saldo em conta, fazendo a sua distribuição caso superavitária, ou utilizando ela na íntegra, caso negativo o resultado no período, ainda cotizando a sobra necessária daquele rateio para honrar os compromissos assumidos. Lembrando que quem entra numa cooperativa ou numa associação é garantido e garantidor. Pois bem, se a gente voltar, olhando para a cooperativa e entrar num aspecto quantitativo desse valor, nós contribuímos já, até comentado em outros vídeos, em outros momentos, sobre a reserva de ruína. Uma metodologia que possui bibliografia já publicada, já testada no âmbito científico e que tem exatamente aquilo que as entidades precisam mensurar sobre o estresse do risco. Você vai avaliar estatisticamente se o evento futuro, mesmo sendo rateio de despesas já ocorrida, você vai no âmbito gerencial verificar se os eventos futuros têm a probabilidade de superar as mensalidades futuras. E uma vez que isso ocorra, esse valor compõe esse tal fundo, essa reserva que a gente chama de reserva de ruína. Quando a gente volta para o aspecto das associações, esse cenário já é mais complexo, porque a cooperativa tem a Lei 5764 como base para compor e cotizar isso no final do exercício, todavia as associações não têm. Só que a nossa atividade não é regulamentada. Não é, por exemplo, como uma seguradora, que o Decreto-Lei de 73, de 1966, estabeleceu o nascimento do Sistema Nacional de Seguros Privados e assim deu origem à SUSEP. E a SUSEP, através das suas circulares, junto com as resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados, estabelece todo um normativo para se constituir uma seguradora, operar sobre determinados ramos, compor as reservas. Então está tudo encaixotado e fica fácil de você avançar. Já nas associações, essa discussão ela ocorre por quê? Porque, tecnicamente, quando você vai fazer gestão financeira de riscos onde existe aleatoriedade, pode ocorrer ou não ocorrer. E se ocorrer, isso se determinadas taxas e essas taxas terem valores médios de ocorrência, se ela sobe e também tem um aumento no valor médio, eu vou cotizar na íntegra para os associados, dado que as mútuas cresceram tantas e eu posso ter uma evasão dos associados ativos adimplentes atuais pelo esse aumento. O nosso entendimento técnico, ainda não volto no jurídico, é que seja composto um fundo para o estresse dos eventos, os estresses do risco. Esse fundo, quando a gente observa no passado, e aí eu vou voltar um pouco no aspecto jurídico
para entrar nesse embasamento técnico, se a gente voltar no Código Civil de 1916 e lermos o artigo 1466, 1467, 68, 69 e 70, verificaremos que as mútuas daquela época poderiam cotizar a valores fixos os riscos que todos corriam, fazendo com que, no final do exercício, a sobra ou a insuficiência fosse cotizada para todos eles. Então, se observarmos o Código Civil de 1916, e eu vou ler aqui especificamente para vocês o artigo, e quem tiver curiosidade, eu sugiro que façam uma pesquisa breve no Google, entendam isso, porque eu estou olhando para o passado de uma coisa que já foi regulada e como foi construída, e estou falando assim, será que eles erraram muito lá atrás? Ou será que nós podemos fazer da mesma forma? Se pudermos fazer da mesma forma, a metodologia para mensuração, a gente traz a contribuição sendo a reserva de ruína, que é essa que eu comentei. Todavia, eu tenho certeza que esse não é o entendimento da grande maioria dos advogados e respeito o entendimento de cada um deles. E nosso objetivo é literalmente fazer uma enquete. Como técnico atuarial, eu acho que o risco deve ser mensurado. Qual é o valor da chance de eu me arruinar? Lembre que ruína não é falência, mas da chance de eu não conseguir liquidar as obrigações ocorridas em determinados períodos. A reserva de ruína traz isso. Então, para não estender antes de fazer a leitura como prometido, eu vou ler aqui para vocês os artigos. O artigo 1466 do Código Civil de 1916 diz: pode-se ajustar o seguro, pondo certo número de segurados em comum entre si o prejuízo, que a qualquer um deles advenha do risco por todos ocorridos. Em tal caso, o conjunto dos segurados constitui uma pessoa jurídica, a que pertence a função do segurador. Nessa forma de seguro, no lugar do prêmio, os segurados contribuem com as cotas necessárias para ocorrer as despesas da administração e os prejuízos verificados, ou seja, os eventos, né? Sendo omissos os estatutos, presume-se que a taxa das cotas se determinará segundo as contas do ano. Veja, no final do exercício você estabelece exatamente se você vai ter um superávit ou um déficit. Aí vem o artigo 1468 que diz: será permitido também obrigar a prêmios fixos segurados, ficando, porém, estes adstritos, se a importância daquelas não cobrir a dos riscos verificados, a cotizarem pela diferença. Ou seja, se o valor arrecadado em todo o período não for suficiente para honrar os eventos ocorridos naquele período, se cotiza a diferença. Se, pelo contrário, a soma dos prêmios exceder a dos riscos verificados, poderão os associados repartir entre si o excesso em dividendos, se não preferirem criar um fundo de reserva. Esse artigo 1468 vai na íntegra, vai no ponto X daquilo que nós estamos falando para as associações, e não para as cooperativas, que na 5764 já tem todo um amparato, apesar da 5764 não estabelecer a parte de proteção patrimonial veicular. Já no artigo 1469 diz: as entradas suplementares e os dividendos serão proporcionais às cotas de cada associado. E para finalizar, o artigo 1470 diz: as cotas dos sócios serão fixadas conforme o valor dos respectivos seguros, podendo-se também levar em conta riscos diferentes e estabelecê-las de duas ou mais categorias. Sobre o artigo 1470, eu vou abrir um ponto específico, que em 1916, a gente não tinha quantitativo da frota exposta no país. Como nós estamos falando da proteção patrimonial veicular, o primeiro documento que quantificou a frota exposta foi em 1940. A primeira edição da revista Quatro Rodas comentou, e ainda sem muito embasamento, que no Brasil haviam 500 mil de veículos circulando, e esses veículos, de certa forma, faziam algum tipo de seguro. A gente está aprofundando pesquisas, está começando a entender quem eram as multas, como funcionavam, para ver se a gente consegue resgatar alguma coisa, né? E assim trazer nos nossos próximos vídeos, porque passaremos o ano discutindo diversos assuntos, mas trazer quem eram essas multas, como elas operavam, o que elas traziam de benefício para a sociedade naquela época. Então, lembre-se, 1916, o artigo 1470 já fala de outros riscos. A gente acredita que lá em 1916 não era a proteção patrimonial veicular. Todavia, quando você vai em 1940 e já tem a primeira mensuração da frota exposta pela revista Quatro Rodas, 500 mil de veículos circulantes, você tem
o Decreto-Lei 2063 se instaurando. E aí sim as mútuas, as entidades mútuas, como chamado, dentro do Decreto-Lei 2063, que eu sugiro que todas façam uma leitura, especificamente no artigo 14 a 33, você vai verificar que para constituí-la você precisava de 500 sócios fundadores e um fundo não inferior a 1.000 contos de réis, moeda corrente à época. Então, observando o pilar de 1916 que fala sobre a constituição do fundo ou a distribuição das sobras, sem observar as cooperativas, porque a Lei 5764 já vem mais à frente, em 1971. Você volta um pouco antes de 71, voltando ainda para as associações e vê o Decreto-Lei 2063 falando especificamente no seu artigo 14, se eu não me engano, sobre a necessidade de quantidade de sócios fundadores e capital mínimo requerido, digamos assim, capital mínimo inicial. E aí eu faço o questionamento para vocês, para a gente iniciar essa enquete. Devemos ou não entender que para honrar os compromissos e ter uma suficiência econômica da atividade, compor um fundo, seja ele de reserva, seja ele de cotas, seja um fundo superavitário às contribuições daquele mês para honrar o estresse do risco. Eu volto veementemente nesse ponto e vou falar no âmbito técnico. O que é aleatório, que pode ocorrer ou não ocorrer a uma determinada taxa, por mais que haja previsibilidade, quando a massa fica grande, lei dos grandes números, quando você consegue atingir massas elevadas, você consegue ter resultados previstos, né, com previsibilidade assertiva, você consegue provisionar possibilidades de cenários futuros mais assertivamente, olhar para esse cenário sem uma reserva, uma exposição de capital altíssima, que a proteção patrimonial veicular te possibilita, soma o valor atual de todos os veículos protegidos na sua base, se você tiver com 5, 10, 15, 20 mil itens sobre gestão. Nós estamos falando de muitos e muitos milhões de reais, se não for determinadas multas, aí já chegar na casa de bilhões de reais, quando o número fica bem excessivo. Então, como proteger isso tudo sem uma reserva? Como garantir solvência e liquidação na data em que os compromissos são assumidos conforme regulamento, se você não tem esse montante excessivo, aquilo que você arrecada em um determinado período? Porque a base das arrecadações, quando calculada atuarialmente, a base das arrecadações, que são os valores da mensalidade, quando calculada atuarialmente, ele tem a previsibilidade no rateio das ocorrências dos eventos passados. Se ocorrer da mesma forma que ocorreu no passado, esse é o valor de mensalidade adequado. Sendo um rateio uma coisa de evento já ocorrido ou não, ou seja, de risco decorrido, não é a característica, ele é só um mecanismo financeiro para fazer a gestão da liquidação. Todavia, o aspecto aleatório, ele é estatístico, ele é atuarial, ele é mensurado assim. As metodologias estatísticas e atuariais que nos possibilitam fazer tal arranjo matemático, ela olha para o passado e diz, vai acontecer da mesma forma. Isso chama inferência. E acontecendo da mesma forma, a essas taxas e esses valores médios, qual é o meu cenário que eu espero lá na frente? E se eu estressar um pouquinho o risco e estabelecer a ele uma necessidade ali de um adicional, períodos de chuva, de férias, apesar de estarmos passando por isolamento social e não termos aí um padrão, né? Assim, isso ocorreu, pelo menos em pesquisa que a gente fez, no mínimo há 100 anos atrás, né? Quando nós tivemos o H1N1, né, na gripe espanhola, depois há 200 anos atrás, na epidemia do cólera, então a cada 100 anos vem ocorrendo esses episódios. Isso não é estatisticamente previsto, isso não dá para estabelecer nos modelos matemáticos. Todavia nós vamos passar, as vacinas já chegaram, nós vamos passar por isso aí e vamos vir para a calmaria de novo, vamos vir para o cenário muito mais normal, né, ou um novo normal pós essa pandemia. E aí vem o que você entende em relação à reserva de ruína, ou ao fundo de reserva, ou a provisão para sinistros, no caso de estresse deles, devemos ou não constituir? Deixa aqui o seu comentário, compartilha com a gente o que você pensa, envia essa mensagem para outras pessoas, divide esse conteúdo com alguém, que o nosso objetivo aqui não é contar a verdade, é literalmente compartilhar com vocês aquilo que a gente entende e deixar vocês mesmos, dentro de uma enquete estabelecida pela gente, dizer para a gente, devemos ou não? Eu tenho certeza que no âmbito jurídico isso é muito questionado, que a gente pode talvez fazer um arranjo no aspecto contábil, colocando como o capital dos sócios, né, nessa sobra, dizendo assim, ó, não estou fazendo reserva para rateio, senão você perde ali o embasamento jurídico, mas eu colocando ali um capital para os sócios,
como o Decreto-Lei 2063 estabeleceu em 1940, com a constituição de 500 sócios fundadores e o fundo de 1.000 contos de réis. Poderia ser essa uma sugestão. Só que eu vou deixar isso para vocês. Façam esse exercício, compartilhem com a gente, para a gente trazer informação, discuti-la, né? Fazer uma dinâmica bem interessante, onde você participa, você determina, a gente desenvolve e a gente volta com um contínuo desenvolvimento de vídeos, que a página aqui da Digo tem a contribuição necessária de levar conhecimento, de disseminar a cultura, de troca de informação, sempre voltada pelo conceito de quanto mais você se informa, melhor você decide. Então fica aqui um grande abraço e até o próximo vídeo.